Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, aprender muito com os meus irmãos também aqui, com mais experiência pastoral do que eu, e desfrutando dessa palavra maravilhosa que nos vai animando a conhecer cada vez mais o nosso Deus e a servi-lo com todo o nosso coração. Para dizer que Nampula fica marcado para mim como o lugar mais rico de Moçambique. E a Conferência Fiel em Nampula acaba por ser também a Conferência Fiel onde eu já fui com homens e mulheres com mais dinheiro do que em qualquer outra parte do mundo. Porque nunca estive numa conferência onde se encontrasse tanto dinheiro no chão. Eu lembro-me que o ano passado estive aqui, o irmão que fazia anúncios, quase que durante 2 ou 3 dias, a repetir que temos aqui uma nota de alguns meticais e ninguém vinha levantar. E eu disse, o pessoal é rico. Quando perde notas, nem dá por isso. É bom. E hoje temos muito mais coisas, não é? Agora, aqueles que perderam óculos e deixaram durante o dia inteiro, eu não sei se eles precisam de óculos. Porque se eu perder os meus óculos, em poucos segundos, se eu quiser ler, já vou saber que eu não tenho óculos. Porque não vou conseguir ler em condições. Então, se calhar, o dono desses óculos só usa óculos para estilo. Não. Amados, é bom estarmos aqui estudando a Palavra de Deus e eu vou tentar correr com o tempo. Devia começar essa sessão às 17. Sei que o jantar deve estar já à espera, mas já temos 30 minutos depois da hora marcada. Mas vamos tentar correr e ver o que podemos fazer. E a Palavra de Deus. E os irmãos têm uma vantagem muito grande. E eu quero agradecer tem, sim. Eu quero agradecer aos irmãos, sobretudo à organização da Fiel aqui em Nampula, por providenciar os manuais. Muitos outros sítios não tem sido assim. Há um programa, um boletim com os palestrantes, as horas, e só isso. Os irmãos têm um material muito bom, que podem levar para as vossas igrejas, digerir com calma, porque nem tudo que está aí nós conseguimos dizer aqui. Então, é um material muito bom para os irmãos, mas também para as igrejas que dirigem. Na Bíblia, um abençoado nunca é um fim em si mesmo. Na Bíblia, um homem ou uma mulher abençoados nunca são um fim em si mesmos aos olhos de Deus. É costume da parte de Deus, é quase repetitivo isso em toda a Bíblia, que sempre que Deus abençoa alguém, a bênção não termina nessa pessoa. Há sempre um outro alvo que Deus tem em mente. Aquele que é abençoado acaba sempre por ser um vaso ou instrumento de bênçãos para outros. Então, aquilo que nós recebemos aqui, que abençoa as nossas vidas, os manuais, as mensagens, as anotações, os debates que estão sendo feitos aqui, são para edificar a nossa própria fé, mas também para ajudar os nossos irmãos que não puderam estar aqui nas nossas igrejas. Então, nós fomos abençoados graciosamente por Deus e, através das nossas vidas, da nossa compreensão, nós podemos também partilhar essa bênção com os outros irmãos. Também queria aproveitar para dizer o seguinte: sempre que nós temos debates, análise de textos bíblicos sobre doutrinas que são difíceis de entender, os anos de vida cristã e de ministério pastoral me vai ensinando de que nós temos que ter uma postura estudantil. Sempre que eu leio um texto bíblico ou ouço uma pregação, parece que não é aquilo que eu entendo sobre a Bíblia, ou, pior ainda, quando eu leio alguma coisa na Bíblia e parece que aquela coisa não está de acordo com a forma como eu penso, a atitude mais correta a ter é nos submetermos à Bíblia. O problema não estará na Bíblia, certamente o problema está na minha cabeça. Eu é que ainda não entendi muito bem. Então, em vez de dizer simplesmente, a Bíblia diz isso, eu não concordo, ponto final, essa é uma atitude que não é digna para um filho de Deus ou para uma filha de Deus. Até partindo do princípio que esse é um livro inspirado pelo próprio Deus. Então, quando alguma coisa que eu leio ou choca com a minha maneira de pensar, ou choca com o meu comportamento,
ou choca com qualquer outra atitude minha, então a atitude mais correta é humilhar-me diante de Deus e tentar rever aquilo que eu fui ensinado e creio e aquilo que a Bíblia diz. E há tempo para corrigir, há tempo para mudança. Todos nós somos discípulos. Temos um grande mestre que é Jesus Cristo. E discípulo quer dizer aluno. Toda a nossa vida vai ser uma vida de aprendizagem. Eu também, quando lia no passado esse texto que foi pregado aqui de manhã, de Romanos 7, nos primeiros anos o meu entendimento era que Paulo está a falar exatamente como um salvo que tem o Espírito Santo dentro dele, que tem poder de Deus dentro dele, que tem Jesus Cristo, o sangue de Cristo que o lavou. Deus já marcou o seu selo no seu coração com a presença do Espírito Santo. É deste homem que Paulo está a falar aqui. Só que lendo e ouvindo outras pessoas, alguma coisa começou a criar confusão aqui. Mas como é que ele exalta a salvação? Diz que já foi resgatado do poder do pecado, a morte já não tem poder sobre ele, e diz uma série de coisas no capítulo 6 e no capítulo 8, e de repente diz que é um homem derrotado pelo pecado, não sabe o que faz, o pecado domina sobre ele é um escravo da lei do pecado, e ele diz: que esquizofrenia espiritual é esta? E eu tive que dizer, se calhar eu não entendo muito bem esse texto. E graças a Deus, aprendendo, lendo a Bíblia, perguntando a outras pessoas, orando a Deus. É uma confusão aqui, Deus. Como é que é um salvo em Cristo? Que Paulo vai exaltar de certa forma, com o seu conhecimento de Cristo, a obra do Espírito Santo no capítulo 8. É um homem totalmente derrotado. Miserável homem que ele é. Então, o que é que Cristo fez? O que é que valeu a obra que Cristo realizou na minha vida se o crente verdadeiramente salvo continua a ser esse miserável? Ele disse, há algo que está mal aqui. E hoje já tenho a posição igual à do Dr. Charles. Porque fui entendendo, não pode ser o Paulo transformado aqui. Aquele grande apóstolo que Deus usou para escrever uma boa parte do Novo Testamento. É alguém em crise constante. É alguém que não sabe o que lhe aconteceu. É alguém derrotado pelo pecado e pela lei. É alguém que é subjugado pelo mal também. A carne domina sobre ele a toda hora. Mas como é que ele pode cantar vitória no capítulo 8? Então só podem ser a mesma pessoa, mas em momentos diferentes. Porque aquela pessoa que vive depois de ser salvo, de ser justificado, está no processo de santificação para a glorificação. Ele terá uma forma diferente de dizer as coisas. E eu concordo hoje, e hoje tenho mais a convicção de que aqui estamos a falar daquele Saulo de Tarso, quando Deus já estava a tocar. Sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo não começa a trabalhar na vida do homem a partir da regeneração. Não. O trabalho do Espírito Santo, louvado seja o Senhor, já começa antes mesmo da pessoa se converter. Porque quando a nossa mente começa a ficar agitada e a gente fica perturbada, lê a Bíblia, ou ouve uma mensagem, fica inquieta, já o Espírito Santo está a fazer alguma coisa na nossa vida. Nós já não nos sentimos os mesmos. Não sabemos o que é que nos está a acontecer, mas sabemos que alguma coisa está a acontecer. Só que não sabemos qual. É a graça do Espírito já a preparar a nossa mente. A mostrar que pela lei e pela religião não conseguimos fazer nada. Até aquele dia, é que Ele vai agir na nossa vida diretamente. E compreendemos por que toda aquela agitação estava a atrapalhar a nossa vida. Graças a Deus por isso. Então vale a pena termos essa atitude de humildade diante da palavra. De dizer, se eu não entendo, o problema é meu e não da Bíblia. Então vou rogar a Deus para que me ajude, me esclareça mais ainda, para que eu compreenda a sua vontade. E Ele faz isso. Deus faz isso. Aquelas dúvidas iniciais, aquela resistência inicial contra a palavra de Deus, um dia vai se tornar um prazer para nós. E lemos aquela palavra e louvamos a glória de Jesus Cristo por aquilo que nos aconteceu. E essa é uma obra que começa com a atitude de eu reconhecer, esta é a palavra de Deus. E a minha mente nem sempre compreende tudo o que está aqui. Mas como a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, então rogamos a Deus que nos dê compreensão para que aquele texto faça sentido também para a nossa vida.
E o objetivo ou um princípio que eu queria deixar aqui, antes de entrar, há muita biblioteca aqui e os irmãos são abençoados e o Ministério Fiel é uma bênção de Deus. E eu vejo isso na minha vida pastoral, em Portugal, onde vivo. A Fiel começou lá em 2001, só faltei uma vez até este ano. Sempre estou lá aprendendo com os irmãos Deus tem feito boas coisas. E louvo a Deus pelos irmãos que meditam, que escrevem e tudo. Mas, se nós não compreendemos a razão desses livros, podemos, como o pastor dizia aqui, encher a nossa cabeça. E eu vi alguns jovens que não conheciam as doutrinas da graça, começaram a frequentar a Conferência Fiel, perceberam a doutrina da graça e criaram tensões desnecessárias, às vezes, nas suas igrejas. Voltaram da conferência, foram diante dos seus pastores, quase que os consideraram ignorantes que não sabem nada, porque eles aprenderam a verdade nova. Essa nunca é uma boa atitude de quem aprende. Quando eu aprendo uma coisa que os outros irmãos ainda não aprenderam, a atitude correta é partilhar amorosamente, graciosamente, porque eu também recebi de graça. Por que não comprar um livro da Fiel e levar a um irmão mais velho na igreja, ou até o seu pastor, se calhar ainda que não concorda com essas doutrinas, oferecer-lhe o livro no aniversário dele? Pastor, eu li esse livro, edificou muito a minha vida, e eu ofereço ao pastor para ler. É uma forma respeitosa, estamos a ajudar aquela pessoa, mas não estamos a ajudá-la de cima para baixo, porque o objetivo do ensino das doutrinas da graça não é esse, obviamente. Então, a atitude que eu vejo que é prudente para todos nós, quando temos faculdades, temos aqui informação sobre os seminários, os institutos, temos que ter a atitude de Esdras. Um dos textos que me ajuda muito, Esdras 7:10. Porque diz assim: e Esdras predispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a ensinar a Israel. Os irmãos estão a ver a sequência? A primeira coisa que ele fez quando foi a palavra de Deus, é claro que está no Antigo Testamento, mas ele foi para aprender da palavra de Deus. Ele buscou com o seu coração. Cada vez mais a leu. E meditou nela, mas não para ficar aqui na cabeça, é para chegar até o coração. E diz o versículo, para a cumprir, ou seja, obedecer às suas instruções. Esse é o valor do estudo bíblico. Eu entendo, mas as ordens, as orientações são para a minha obediência. O fim do ensino bíblico é para que o crente seja obediente àquilo que sabe que está na palavra de Deus. E só depois é que o texto diz, e para ensinar a Israel. Ou seja, ensinar ficou em último lugar. Eu tenho que ler a Bíblia primeiro para minha edificação, para que eu possa crescer. Eu não posso ler a Bíblia logo com a intenção de ensinar outros. Não, a Bíblia primeiro tem que falar para mim. Esse foi o princípio de Esdras. E ele foi um homem usado de forma sobrenatural em Israel para produzir, ou Deus produzir através do ministério dele, uma transformação espiritual naquele país e o povo amou a lei do Senhor. Esse sempre deve ser o princípio de qualquer bom estudante de teologia. Esdras 7:10. Eu vou aproveitar ainda. Está a funcionar. Pensei que o relógio tivesse parado. Tenho aqui algumas perguntas. Tenho 4 que são praticamente uma pergunta só. E a outra que está aqui, vou começar com esta diferente, de um irmão ou uma irmã, não sei, que perguntou, uma pessoa que é digna de entrar no céu é aquele que faz a vontade de Deus, e quando um homem pratica pecado. Se um homem vive praticando pecado, ou seja, repetindo e caindo no mesmo pecado constantemente, essa pessoa é salva, não é, perde a salvação, o que é que acontece com ela? E eu comecei com este aqui para dizer o seguinte, nós já vimos aqui, o pastor Charles mencionou um versículo muito bom, uma passagem muito bom de João, os irmãos vêm ali, vamos a ele, antes de voltar aqui. João capítulo 1, ou 1 de João, assim que está certo. É um texto bom que nos ajuda. 1 de João rapidamente diz o seguinte, a partir do versículo 5. 1 de João 5. Vamos ver como é que a Bíblia diferencia aqui.
o crente no Senhor Jesus Cristo pode tropeçar, pode pecar? Claro que pode. Agora, pode viver constantemente no pecado repetido? E aqui vemos que a Bíblia diz não. Essa diferença é boa para não nos sentirmos perfeitos, no sentido de que somos impecáveis, isso só vai acontecer na glorificação. Mas também para não termos desculpas de pecar a toda hora, porque o crente peca. A Bíblia diz assim, eu vou ler aqui, diz assim: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E os irmãos sabem que na Bíblia a luz está sempre ligada ao entendimento da palavra, à verdade também, não é? Deus é verdade, portanto Ele é luz e não há nele trevas nenhumas. É claro que a luz também, ligada à verdade, está ligada também, de certa forma, à santidade, à contrariedade com o pecado que é obscuro. E diz então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então há uma contradição aqui. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns aos outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então há diferença entre luz e trevas. Deus é luz e quem está na luz, em Deus tem que andar na luz. Essa é a sua natureza, porque está ligado a Deus que é luz. Se ele vive nas trevas, está a cometer uma contradição, porque Deus é luz e um homem e uma mulher que é trevas não são a mesma coisa, nem pertencem à mesma natureza. Então, João queria que isso ficasse claro. Mas ele diz, se dissermos que não temos pecado, reparem que ele está a escrever aos crentes. Se dissermos que não temos pecado, em pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, quem diz que eu sou um crente perfeito, eu não tenho pecado, desde que conheci Jesus Cristo, nunca cometi nem por pensamento, nem por ato, nem por atitude um pecado, então está a cometer um engano. E João vai dizer que até faz de Deus um mentiroso. Por quê? Porque Deus diz que nós somos pecadores. Ou seja, nós pecamos. E se eu digo que não peco, então estou a dizer que Deus está a mentir a meu respeito. Não é? Isso é grave. Agora ele continua. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, ou seja, Deus, e a sua palavra não está em nós. A única atitude correta para um bom crente, quando reconhece que nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus atos, falha em agradar o seu Deus, é se voltar à cruz, é ir ao arrependimento. Essa é a atitude correta. Agora, João, como Paulo, como todos sabem que sempre que a Bíblia é ensinada, como o Evangelho da Graça, é sempre perigoso. Porque a pessoa, sem entender mal, pode pensar que é permissão para viver de qualquer forma, porque a salvação é de graça. E João percebe isso. Vejam o que ele diz no início do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou a dizer que toda a gente é pecador. Quem diz que não peca está a mentir, está a fazer de Deus pecador. E se alguém parar ali pode dizer, então somos todos pecadores, podemos pecar à vontade. Afinal, ninguém é santo. Mas João acrescenta, diz, filhos, eu estou a escrever isso porque é verdade, mas não estou a dar autorização para que alguém viva no pecado. Eu escrevi isso para que, diz ele, não pequeis. E aqui a ideia do verbo é que não vivais no pecado. Eu estou a dizer que há perdão, tem que se chegar à graça de Deus e à cruz e reconhecer com arrependimento, mas isso não é autorização para pecar. Ou algumas traduções dizem, vive pecando. A ideia do presente contínuo. Mas alguém pode ficar com a pergunta, João, é verdade, mas se em algum momento, por alguma fraqueza, eu pensar alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, perco a minha salvação, então vejam o que ele diz depois. Se, todavia, alguém pecar, a ideia aqui é pontual, não algo contínuo. Temos advogado junto do Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. Os irmãos sabem que quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai, ele disse, eu vou para o Pai e rogarei por vós um outro Consolador. Mas aqui diz que Jesus também é o nosso advogado. A mesma palavra aqui, parácletos.
Pode ser advogado ou aquele que está ao lado. Advogado, conselheiro. Então João está a dizer, se isso acontecer, em vez de ouvir a voz de Satanás a dizer, já perdeste a salvação. Não vale a pena ir mais à igreja. Tu disseste isso, um crente não diz isso. Acabou, não vale a pena ler mais a Bíblia. Satanás é perigoso, é astuto em fazer isso. E nós temos que dizer, não. Eu entristeci o meu pai. Este pecado não se conforma com a minha natureza, porque o meu pai é santo e eu devia ser santo. Mas também eu creio no perdão que há em Deus. Então vou recorrer a Jesus Cristo, porque Ele foi o único que nunca falhou. E em nome dele eu peço perdão a Deus. Os irmãos estão a ver o equilíbrio que a Bíblia faz aqui. Não nega que o crente peca, porque essa carta está escrita aos crentes. Mas quem vive pecando está a demonstrar que, com certeza, a natureza que o dirige não é a natureza de Deus. Mas quando o crente falha em algum momento na sua vida, aliás, o próprio Espírito vai tocar o seu coração. Aquilo que Paulo chama tristeza segundo o Espírito. E ele vai voltar à cruz, não fazendo obras, não praticando orações. Vou ler 10 Pai Nossos. E se eu ler 10 Pai Nossos, 44 Ave Marias, então vou ser perdoado por Deus. Não! É voltar à cruz do Calvário e pedir perdão a Deus por aquilo que fez. Esse é o equilíbrio. Essa é a resposta. A outra pergunta. Irmãos, eu estou confuso aqui. Eu acho que o meu relógio não está a funcionar aqui. Alguém me pode ajudar? Só para pôr aqui o temporizador. Por favor. Ok. Tá bom. Vou acompanhar aquilo. Então, a outra pergunta aqui eram 4, mas praticamente estavam ligadas ao mesmo assunto. Sobre as crianças. Que nós dizemos, na vida, ou a humanidade está ou em Adão ou em Cristo. Não há um meio termo aqui. E nós também sabemos que o pecado é transgressão da lei de Deus. Não é? Quem transgride, então, peca e deve morrer. Porque a morte é o salário do pecado. Como já ouvimos aqui com o pastor Ju, a ideia principal da morte é a morte espiritual, é a separação. Aliás, toda a morte, na perspectiva bíblica e judaica, é separação e não cessação da existência. Alguns grupos, como o Testemunho de Jeová, ensinam que a morte é aniquilamento do ser. A Bíblia não ensina isso. Sempre que a Bíblia menciona morte, está a falar da separação. Ou separação da comunhão com Deus, essa é a morte espiritual, ou quando alguém morre fisicamente, o seu corpo físico se separa com a sua alma, a parte espiritual que vai para o céu. Por isso é que um dia, como Deus nos criou lá no início, corpo e alma, ou corpo e espírito, um dia essas duas partes têm que viver juntas. É por isso que nós temos a esperança da ressurreição, porque os nossos corpos serão unidos às almas daqueles que já foram e os que permanecerem aqui serão transformados. E a pergunta que veio aqui é, qual é o caso das crianças? Como é que fica o caso das crianças? Eles, por exemplo, aquelas crianças que morrem bebês. Nasceu na maternidade e 2 horas depois morreu. Ou até a mãe estava grávida aos 9 meses, o parto se faz e a criança morre. Ou a criança morre aos 2, 3 anos, quando ainda não sabe muita coisa. Nem sabe que existe a Bíblia ou qualquer outra coisa e morre. Como é que fica isso? Eles também pecam, vão ser salvos, etc, etc. E eu quero responder aqui com o coração pastoral. Bíblico, mas com o coração pastoral. O que a Bíblia ensina é que ou estamos em Adão ou em Jesus Cristo. Isso é toda a humanidade. Ou toda como um todo nasceu em Adão, ou a parte dos redimidos que vai para o Salvador. Embora a Bíblia não diga claramente o destino dessas crianças que morrem assim, em vez de casos específicos, nós temos que confiar, de certa forma, no princípio bíblico. E qual é o princípio geral da Bíblia? Ou em Adão, ou em Cristo. É a mesma coisa com as pessoas que viveram antes de Jesus vir ao mundo. Como é que homens e mulheres que viveram antes de Jesus foram salvos? Alguns dizem pela lei. Mas isso é impossível. Vamos imaginar que os judeus foram salvos para cumprir a lei, ou por cumprirem a lei.
Agora pensem comigo. E aquelas pessoas que viveram antes de Moisés, antes de receber a lei, como é que foram salvas? Enoque e outros. O princípio bíblico geral é que todos sempre são salvos pela graça. Aqueles que têm consciência mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso inclui todos, mesmo aqueles que não tiveram a capacidade. Para mim, a questão das crianças é mais uma prova bíblica da graça ou da salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo. Nenhum ser humano, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, estará no céu se não for pela obra do Cordeiro de Deus. Crendo, tendo consciência, ou morrendo já infante, mas todos que estarão no céu, Cristo será sempre a razão para eles estarem lá. Então esse é o bom princípio bíblico. Sei que para os pais que perdem filhos, esse é um problema sério. Por isso é que eu estou a falar como um pastor. Mas nós sabemos que há duas posições aqui. Muitos dizem há crianças que foram destinadas para a salvação. E as que não foram, mesmo morrendo bebês, vão para o inferno. Há outra linha que diz assim, não, todas as crianças, como não tiveram responsabilidades, irão no céu, mas sempre em nome ou por acaso da obra que Cristo realizou na cruz. Eu não entro nesse grupo, tenho a minha posição. A única coisa que eu posso dizer é que ninguém vai estar no céu sem ser pelo Senhor Jesus Cristo. E terminando com isso, não sei se vou chegar ao texto, mas vou correr. Para entendermos as doutrinas da graça e agradecer a Deus por elas, já que Deus é o juiz do universo e todo ser humano vai passar por aquele tribunal para prestar contas daquilo que foi a sua vida aqui. A pergunta que todos nós devemos fazer é esta. Tendo dúvidas com a doutrina da graça, a salvação só pela obra de Jesus, ou preciso de fazer algumas coisas? Podemos ter muitas opiniões, mas eu quero dar uma ilustração aqui. Imagine, cada um de nós se imagine. Morre aqui, Jesus volta, há o julgamento. Vamos imaginar que o céu, o lugar onde Deus habita, tem uma porta. Imaginemos, vamos fazer essa imaginação. E lá dentro está Deus. E na porta está um grande serafim. Ou um homem mais santo ali. E cada um de nós chega à porta. Chega ali à porta para entrar. E alguém que está à porta pergunta-nos: o que é que te dá a certeza de que tu deves entrar aqui? Esse lugar é só dos salvos. Esse lugar é só dos crentes. Tu queres entrar aqui, o que é que te dá a certeza de que este é o teu lugar? Irmãos, eu não quero que o irmão me responda, mas pense nisso. Qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta define se tu entendeste bem o Evangelho ou não. Se tu compreendes a salvação ou não. Porque se tu apresentares argumentos, eu preciso entrar, porque eu fui isto, porque eu vivi isso, porque eu fui moralista, porque eu fiz isso, porque... Então, não percebeste nada. Há só uma resposta. Se alguém me perguntar, eu vou dizer, porque eu sou um redimido, salvo por Senhor Jesus Cristo. Eu sei que vou entrar aqui porque o meu Senhor morreu por mim. E vou entrar sem nada na mão, porque não tenho méritos, mas por aquilo que Cristo conquistou para mim. Essa é a única possibilidade de entrada no céu, o que valida a compreensão da doutrina da graça. Espero ter ajudado com essas respostas aqui. Vamos então para o nosso texto, rapidamente. Não vamos ler o todo como costumo fazer aqui, mas eu quero que os irmãos retenham alguns princípios fundamentais aqui. O nosso texto, o texto que me cabe a mim, é do versículo 14 a 27 de Romanos 8. Os irmãos têm ali os manuais, podem fazer os comentários. Queridos, esqueci-me de um texto. Apontem lá, anotem, por favor. Esse texto é bom porque ajuda a entender como é que aqueles que viveram antes de Jesus também foram salvos pelo sangue de Jesus. Lembra sempre, Jesus está no centro. Ele morreu para aqueles que vieram depois deles, os eleitos, mas também os que viveram antes dele. E há um texto bíblico que nos ajuda a confirmar isso e a crer nisso e agradecer a Deus por isso. Os irmãos podem anotar, eu não vou ler aqui, Hebreus, capítulo 9,
versículos 14 e 15. Hebreus 9, 14 e 15. Esse é um texto extraordinário, porque está a comparar o sacrifício dos animais na antiga aliança, que nunca podiam limpar a consciência, e o sacrifício de Jesus aqui. Mas o versículo 15 diz: para quem foi aquele sangue que Jesus derramou? Só para os que viveram no primeiro século até hoje, ou também aqueles que viveram antes? Os irmãos verão que essa resposta diz que até para os pecados cometidos antes da nova aliança. Isso mostra claramente que a obra do Senhor Jesus Cristo aponta para os dois sentidos. Todos que estarão no céu serão ou foram salvos pela graça. Aqueles que viveram antes de Jesus, com fé nas promessas do futuro. E aqueles que viveram depois de Jesus, com fé na obra que foi realizada por Cristo no passado. Mas Cristo será sempre a razão de qualquer um estar junto a Deus. Portanto, isso ajuda também aqui. Ok, agora vamos para o nosso texto. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pelas verdades maravilhosas da tua palavra. Ajuda a nossa compreensão. Nem sempre entendemos, mas nós queremos a tua ajuda. Ela é a revelação da tua vontade, do teu plano de salvação, mas também do teu plano para os redimidos, que foram salvos, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender o seu ensino, a sua doutrina. Ajuda-nos a rejeitar todos aqueles ensinos que ponham em causa o Evangelho da Graça. E ajuda-nos a nos submetermos à tua orientação também. Abençoa o teu povo, abre a mente de cada um de nós. E ajuda-nos nestes minutos, ó Pai Santo, a entender a beleza da salvação que é em Cristo Jesus. Ajuda-me, Pai, capacita-me. Tu conheces também as minhas limitações de comunicação. Dá-me clareza, capacidade de resumir, mas ser instrumento nas tuas mãos. Falas tu ao teu povo. Fala tu, ó Pai Santo. A palavra é tua. O povo é teu. Ajuda-nos, ó Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos que Paulo escreve essa carta maravilhosa. E o que nós já vimos e temos aprendido aqui, que ele podia saltar diretamente do capítulo 5 para o capítulo 8. A lógica continuaria lá. O que ele termina no capítulo 5, de certa forma, ele vai concluir no capítulo 8. Mas nós aprendemos hoje com o capítulo 6 e capítulo 7. Por que ele faz isso? Ele é um bom professor. Temos que louvar a Deus pelos instrumentos que ele usa para nos ajudarem a crescer na fé, não é? E temos que agradecer também profetas, apóstolos, aqueles que Deus levantou e deu a graça de escreverem essa mensagem. E aquele homem que tinha sido preparado no judaísmo, tinha sido um fariseu que dominava o Antigo Testamento como muito pouco. Um dia Jesus o chamou, então com a graça salvadora, alguma instrução que ele já tinha no Antigo Testamento, o conhecimento cultural que ele conhecia do mundo grego, foi o instrumento ideal nas mãos de Deus para ir pelo mundo e pregar o Evangelho da Graça. Por isso é que ele não se envergonhava disso. E quando ele escreve com uma lógica extraordinária. Não só ele fala da palavra de Deus, mas a estrutura mental do pensamento de Paulo é maravilhoso. Hoje em dia está provado que entre os documentos antigos, do mundo antigo, isso provado mesmo por não crentes, comparando os escritores daquele tempo, há poucos documentos com uma lógica extraordinária como as cartas do apóstolo Paulo. Sobretudo esta carta aqui aos Romanos. Tem uma estrutura lógica do princípio ao fim, de uma maneira extraordinária. Aliás, tinha que ser assim, porque a própria Bíblia tem essa estrutura também. Nós abrimos a Bíblia, vemos os seus 66 livros, mas de repente escrita a Bíblia por cerca de 40 autores diferentes, em tempos diferentes, e desde o primeiro livro de Moisés até Apocalipse, passaram cerca de 1500 anos, mas quando lemos a Bíblia tem uma coerência extraordinária. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, começam com o mundo criado e perfeito. Os últimos 2 capítulos da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, falam do novo céu e da nova terra. O capítulo 3 de Apocalipse é a queda do homem, com a intervenção de Satanás. O capítulo 20, que é o terceiro, do fim para cá, é
a prisão de Satanás e o envio de Satanás para o inferno. Que lógica extraordinária a palavra de Deus. E no meio desses 4 capítulos, nós temos o drama humano. O pecado entrou e continua a desfigurar o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ela ainda continua a ser criatura de Deus. Mas quando olhamos para o homem hoje, para mim e para qualquer outro homem, é como o homem que sofreu um acidente e ficou politraumatizado. Todo quebrado, todo desfigurado. Aquilo que acontece quando nós temos um espelho e nós pegamos numa pedra grande, um espelho bom, pegamos numa rocha e atiramos no espelho. Pá! E ele rasga tudo. E depois as senhoras que gostam muito da maquiagem, vão lá de manhã, pegam a sua maquiagem, olha para o espelho e diz: sou eu! O que acontece? A imagem que está lá é a nossa, porque está a refletir-nos. Mas não é a nossa cara completa que nós vemos ali. O nariz ficou aqui, a orelha ficou aqui. Então ainda continuamos nós. Continuamos, aquele olho é meu, mas normalmente fica aqui, não é aqui. Porque o espelho quebrado desfigurou aquilo. É o que o pecado faz. E essa é a gravidade do pecado. Distorce aquela imagem original que Deus criou quando disse que estava tudo muito bom. Então vale a pena pensarmos na obra de Cristo. Primeiro para ver os estragos que Satanás e o pecado trouxeram à humanidade. Mas Paulo, ao explicar essa carta, e nós já vimos que no capítulo 6 e 7, ele é como um bom professor. Quando nós temos alguém que ensina bem, na escola, um bom professor é aquele que antecipa as perguntas dos alunos. Não é assim? Ele está a ensinar matemática, ou física, ou biologia, geografia, e ele sabe que essa afirmação vai criar dúvida nos alunos. Então, antes que os alunos perguntem, ele já diz: eu sei que vocês estão a pensar assim, mas ele já dá a solução. Esse é bom professor. E Paulo faz isso. Ele percebe que disse algumas coisas que podiam criar confusão. Por isso é que capítulo 6 e 7 é para esclarecer o lugar do pecado. Será que o crente pode continuar no pecado? E também o que acontece com o crente em relação à lei. Mas ele continua o seu argumento de vitória aqui. Agora, rapidamente eu leio aqui. Nós temos 3 verdades que ele apresenta aqui. A adoção, a esperança e ajuda ou auxílio que o Espírito dá. Isso é bom para nosso entendimento. A salvação não fica aqui. Muitos pensamos na salvação como apenas perdão dos pecados, livres do inferno e acabou. Isso é deísmo. As pessoas que optam pela teologia deísta, eles dizem que sim, Deus criou o mundo, mas criou lá no princípio e depois deixou o mundo caminhar por sua livre vontade. Aquilo que acontece hoje não tem intervenção de Deus. É como, eles até usam um exemplo, é como um relojoeiro. Alguém fabricou o relógio, colocou a corda, o relógio continua a funcionar, mas vendeu e já não sabe mais onde está aquele relógio. Mas o nosso Deus não é assim. E a salvação bíblica não é assim. O mesmo Deus que começou a nossa salvação, Ele vai levar a sua obra até o fim. Não pode ficar na justificação. Ali Deus nos livra desse domínio, desse império, desse governo do pecado. Ele nos declara justos por causa da justiça do seu Filho. Mas a partir daquele momento há um trabalho contínuo do próprio Deus. Por isso é que não podemos começar na fé e terminar nas obras. Não! É fé do princípio ao fim. Porque as obras não são nunca a causa da nossa salvação, mas o resultado da nossa salvação na vida do crente. Então Paulo está a exaltar a Deus, a louvar a Deus com essas 3 realidades aqui. Aquele que foi salvo não foi só perdoado. Fiz uma declaração por Cristo, fui perdoado, agora sei que já não vou para o inferno. Não. O Senhor Jesus Cristo não é só Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Ele salva e entra na nossa vida para a dirigir. E Ele o faz através da presença do Espírito Santo, que é o selo que Ele coloca. É a garantia. No fim haverá glorificação. Mas enquanto não chegar à glorificação, o meu Espírito vai habitar em ti. Como a primeira paga. A garantia de que eu que comecei uma obra em ti, vou levá-la até o fim. Então Ele diz assim:
Nós fomos por Deus adotados. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os irmãos, vejam aqui. Para se ser filho de Deus, primeiro tem que receber esse Espírito. Ou seja, ninguém pode ser filho de Deus sem ser guiado pelo Espírito de Deus. As duas coisas são juntas. Eles, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ele diz aqui, olha, vocês não receberam o espírito para viverem cheios de medos depois dos curandeiros. Eu sei que aqui em Moçambique há muitos curandeiros, né? Há crentes, famílias de crentes que têm medo de curandeiro. Né? Quando alguém está doente na família, vamos tratar, vamos falar, vamos ver, quem é um feiticeiro. Então vocês todos bebem esse líquido que o mais velho da aldeia vai dar. E às vezes os crentes são tentados a participar. Porque se não fizerem, o espírito mau pode afetar a sua família. Não há poder maior do que o poder de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, diz aqui o nosso texto, ele também nos foi dado, e nós não recebemos esse Espírito para continuar na escravidão, mas para vivermos como filhos. Isso é belo, isso é lindo. Deus não é só o Deus que nos salvou. Em Cristo nós nos tornamos filhos desse Deus. Ele é nosso Pai. Somos filhos adotivos, sim, por causa do Filho unigênito. Mas a nossa relação com Deus hoje já não é a mesma relação que nós tínhamos em Adão. Em Adão nós só éramos criaturas de Deus. Em Cristo nós somos filhos de Deus. E diz assim, nós clamamos, Abba, Pai. Essa é uma expressão mais afável. É como uma espécie de papai. Eu vou, meu Deus. Ele é um Deus santo. Ele é justo. Ele é correto. Mas eu sei que Ele é meu Pai. E Ele vai ouvir as minhas orações. Louvado seja o seu santo nome. E alguém pode perguntar, como é que tu crês que és filho de Deus? Isso é orgulho espiritual. Uma vez alguém disse isso. Eu fui fazer um funeral lá em Portugal e morreu uma irmã nossa, partiu para o Senhor, e eu preguei lá, e preguei a esperança em Cristo, e aquela senhora mostrava provas de conhecer a Deus, Ele está com o nosso Senhor. E uma das senhoras daquela terra, aliás, é a terra da minha esposa, ficou muito aborrecida. Disse, mas ela é de uma religião diferente, chama-se cristã, mas disse, não, isso é orgulho espiritual. Como é que vocês sabem? Como é que podem dizer que ela vai para o Senhor? Ninguém sabe dessas coisas. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e chamamos Deus de Abba. Paulo está a afirmar isso. Então, afirmar que eu sou um filho de Deus ou eu sou uma filha de Deus não é uma espécie de orgulho espiritual. É um reconhecimento daquilo que Deus promete. Quando Ele salva alguém, Ele o integra no seu filho. A partir daquele dia, Ele é o seu filho adotivo. Como é lógico, o filho vai chamar Deus de pai. Só que um pai próximo, não um pai distante. Um pai que cuida. Mais do que isso, não é só a minha convicção. Quem é que me dá essa convicção? Diz o texto bíblico, versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ou testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos sabem que a obra que começa aqui vai continuando aqui. E como é que eu sei que eu sou filho de Deus e devo viver uma vida diferente? Porque o próprio Espírito que habita em mim confirma isso. Certifica isso. Diz-me, tu és filho de Deus porque foste comprado pelo sangue do seu Filho unigênito. Isso dá-nos a certeza da nossa salvação, não é, irmãos? Não é um orgulho espiritual, é convicção. E convicção de gratidão também. Mas ele continua dizendo assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Ou somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amados, isso devia nos levar de joelhos de gratidão. Irmãos, esse tipo de textos, essa verdade, devia nos levar a pegar numa viola, numa harpa, num piano, ou numa lata, ou num tambor, e começar a cantar. Nós somos herdeiros de Deus. A herança é aquilo que os pais deixam para os filhos. Bens, riqueza, ouro, diamante. E diz o texto bíblico que nós somos herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo.
O que é que eu fiz para ser um herdeiro juntamente com Cristo? Nada, Ele é que fez tudo. Mas por Ele, eu sou um beneficiário. Louvado seja o Deus da graça. E eu recebo tudo isso de graça. Mérito do seu Filho. Por isso eu posso cantar e louvar que Deus é meu Pai. Esse é o primeiro elemento aqui. Nós fomos adotados. Então a salvação não é só perdão dos pecados, não é só justificação, não é só escapar do inferno e da condenação, mas entrar num relacionamento familiar com Deus. Deus agora é meu Pai. Mas Ele vai falar mais um pouco, ainda temos algum tempo. Só que a vida do crente aqui não é uma vida fácil. Diz ele, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Amados, nós temos a vida eterna. O Espírito Santo já habita em nós. Nós somos filhos de Deus, adotivos por Deus, adotados por Deus, herdeiros já garantidos, co-herdeiros com Cristo. Mas quando olhamos para a nossa vida, nem sempre somos aquilo que iremos ser. O nosso corpo ainda fica doente, há fragilidade, o mundo ainda nos persegue. Cristãos no primeiro século foram queimados, cortados ao meio. Quase todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Então, e as promessas do futuro? E a Bíblia diz que nós temos que viver pela esperança. Então, o segundo elemento que nós encontramos aqui é a esperança. Se os sofrimentos nos atacam nessa vida, nós temos que relativizá-las. Por quê? Porque a glória que nos aguarda é incomparavelmente superior. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O pecado entrou, afetou o ser humano, mas afetou também a criação. A criação ficou amaldiçoada. E nós podemos olhar para o mundo criado por Deus, há terremotos, há tsunamis, há tempestades, há tornados, há incêndios que matam pessoas. Em Portugal nós tivemos há 4 ou 5 anos um incêndio no inverno. Matou cerca de 100 e tal pessoas. Invadiu os campos, fechou as autoestradas, algumas pessoas morreram dentro dos carros. Um mundo totalmente confuso. E a pergunta é, por quê? Não é agitação natural. É consequência de um mundo amaldiçoado. E nós próprios, no nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, até nós que somos crentes, também gememos. A ilustração aqui é boa. É como se a natureza fosse uma pessoa. E há terremotos, queimadas, confusão, vírus, bactérias. É como se a natureza dissesse, chega, tem que chegar aquele dia. Eu também quero ser renovado. Porque o que a Bíblia diz é que, no fim, a glorificação dos filhos de Deus não será algo separado da natureza. Não. O que a Bíblia ensina é que até a própria criação será renovada. Vamos imaginar que o homem hoje, afetado pelo pecado, pela doença, pela fraqueza humana, um dia for glorificado. Imaginem comigo. E se ele for colocado numa terra de vírus, de bactérias, de outras coisas, não dará certo. Porque uma pessoa perfeita, num mundo imperfeito, não será bom. Por isso é que a Bíblia aponta para o dia em que Deus vai renovar os céus e a terra. Para que o espaço ficasse condizente com o novo estado do ser humano glorificado. Então há adoção, mas também aqui há esperança. E a esperança é qualquer coisa que alguém aguarda. Não é algo presente. A esperança é algo futuro. Ou algo futuro. Eu gosto muito de pensar na palavra esperança. Não sei se já disse isso aqui, mas eu quero repetir. A esperança, a palavra esperança em português, é a melhor palavra. Acho que é a melhor do mundo. Os espanhóis também copiaram, mas os portugueses. Porque na palavra esperança nós encontramos a junção de 2 outras palavras.
nós encontramos esperar e confiar. Ou seja, confiança. Esperar e confiança. As duas palavras dão a nossa palavra esperança. Nas outras línguas, não é bem assim. Confiar e esperar não são coisas parecidas para dar esperança. Por quê? Por exemplo, esperança em inglês é hope. Mas esperar em inglês é wait, or to wait. Em francês, esperança é espoir. Mas esperar é attendre. E nas outras línguas, alemão é outro assim. Mas o português dá a palavra esperança e inclui esperar com confiança. Então Paulo vai dizer, a esperança que se vê não é esperança. Porque o conceito de esperança é alguma coisa que está no futuro. Hoje sofremos, mas um dia a dor, a doença, o pecado, todos serão eliminados. E é aquela parte da glorificação. A libertação da presença do pecado nos nossos corpos. Hoje sofremos. O pastor falava aqui que antes ele corria, não é? E hoje, com 77 anos, já vai andando. Até os mais novos já sentem isso. Um parênteses aqui. Os meus 13, 14, 15 anos, até aos 20 anos, eu pratiquei desporto. Gostava muito de desporto. Muito. Futebol, artes marciais, tudo. Ia na escola, ia para o treino de futebol, ia para o treino à noite de karatê, tinha energia para tudo. Ginástica, tudo à vontade. Mas a idade começou a aumentar, algumas doenças começaram a surgir. Não. Então um dia estava no acampamento dos jovens. Era, pastor Samuel, vamos jogar futebol. Eu disse, pá, vamos jogar. Coloquei as meias, botas, vamos ao campo. Não fiquei mais de 10 minutos. Não tinha ar. E eu disse, o corpo está a ficar fraco. Pedi, não vou jogar mais. Pastor, tem que jogar. Não. Eu vou participar, mas vou ser um árbitro. Correr atrás da bola, não. Então, disse, num outro jogo, peguei a arbitragem, vou ser o vosso árbitro. Só que enganei-me. Porque o árbitro também tem que acompanhar as jogadas. Vai ali, penalti, mesmo assim disse, não. Agora criaram uma nova maneira de participar no futebol. Da última vez eu disse, não vou jogar, não vou ser árbitro, vou ser vídeo-árbitro. Vocês não sabem, não é? Hoje em dia a tecnologia de futebol, quando estão a jogar, alguém se senta perto do ecrã. É penalti, não é penalti. Estava fora de jogo. Disse, a idade já não permite nem correr, nem ser árbitro, agora é vídeo-árbitro. Isso tudo é fruto da fraqueza que o pecado trouxe. Mas a Bíblia diz, um dia vamos correr todos. Corpos transformados e glorificados. Perfeitos, mas para louvar e agradecer ao Criador. Finalmente, Paulo então vai continuar e eu tenho que correr. Ele falou de que a nossa salvação inclui essa adoção, porque hoje somos filhos, mas também a esperança que vamos alimentar, esperando com confiança de que tudo aquilo que Deus prometeu hoje, Ele vai cumprir no futuro. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel. E por fim, nós também encontramos ajuda aqui. E Paulo então vai falar da nossa ajuda nos últimos 2 versículos 26 e 27. Reparem como Deus começa uma obra na nossa vida, mas Ele não se afasta da nossa vida. A presença do Espírito Santo em nós é garantia de que tem que haver progresso. Onde há vida, tem que haver crescimento. Onde há vida, tem que haver mudanças. E onde há justificação, tem que haver santificação, e ela vai apontando para a glorificação, aquela esperança. Mas Paulo vai terminar essa parte com os 2 versículos que nós temos aqui, para hoje, 26 e 27. Diz que o Espírito Santo não só habita em nós, não só testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, não só nos capacita a aguentar, a suportar as dificuldades daqui, a não fugir às perseguições, é que as dificuldades aqui não são só naturais. Também são dificuldades provocadas pelos inimigos de Cristo, que perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo, maltratam os crentes.
E em muitas cidades matam os crentes. Mas o Espírito faz mais alguma coisa e vamos terminar com ela. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Amados, somos crentes, filhos adotados. É verdade isso. Mas ainda somos homens e mulheres com limitações, que Paulo vai chamar aqui fraqueza. Então o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E ele dá a razão. Porque não sabemos como orar como convém. Irmãos, temos que ter a humildade aqui. Não sei se já vos aconteceu, mas a mim já me aconteceu que por alguma situação, por alguma razão, e eu estou ali para orar a Deus. Mas às vezes não saem as palavras. O sentimento está ali, mas por alguma razão as palavras não saem. E mais, às vezes até vou a Deus, movido por sentimentos, por alguma emoção minha, e peço coisas a Deus. E nem sempre aquelas coisas são benéficas para mim. Agora imagine se Deus atendesse todas as minhas orações e fizeste a vontade de todos os meus pedidos. O que é que seria de mim? Às vezes o meu filho pequeno, os meus filhos, nós todos temos, quando eram pequenos, chegava perto da faca. Pai, dá-me. Mas nós adultos sabemos que aquela é uma faca. O meu filho está a pedir. Eu amo o meu filho. Mas se eu lhe der aquela faca, ele não tem consciência, vai se cortar. Ele vai sentir a dor, mas o coração que vai sofrer é o meu. Embora ele suplique, eu sei que aquela faca vai fazer mal, eu não vou dar. Como Jesus disse, Deus é nosso Pai. E nem um bom pai dá uma pedra quando o filho pede pão. Ou dá escorpião ou cobra quando pede outra coisa. Mas Jesus vai dizer assim, se vocês homens, vocês que são limitados, pecadores, são capazes de dar boas coisas aos vossos filhos, agora imaginem o vosso Pai perfeito. Acham que Ele vai dar uma coisa negativa na vossa vida? Amados, essa é a garantia do nosso processo de crescimento. O Deus que começou o trabalho aqui, Ele vai agindo na nossa vida, vai nos dando os meios de graça para que nós o conheçamos melhor. E Deus faz isso. Mas aqui o tema é a oração. Portanto, quando oramos mal, e nós oramos mal muitas vezes, diz o texto bíblico, o próprio Espírito nos assiste. Por quê? Porque não sabemos como orar. Somos crianças. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Louvado seja Deus! Porque quando eu oro, eu peço alguma coisa inconscientemente que não esteja de acordo com a vontade de Deus e que não vai promover a minha santidade, o Espírito Santo intercede por mim. Louvado seja! Então os irmãos podem pensar, quando é que o crente vai perder a salvação? Se é possível perder a salvação, quando é que o crente a perde? Deus está com ele na justificação, o Espírito entra na sua vida, enquanto ele vai crescendo, o Espírito se mantém na sua vida, esclarece que ele é filho de Deus, ajuda-o a suportar as perseguições, ajuda-o até na oração, e Jesus faz o mesmo, não é? Hebreus diz que Jesus está lá, ao lado direito de Deus, intercedendo por nós. Irmãos, vejam, intercessão do Espírito Santo, intercessão do Filho de Deus. Há um poder maior do que este para o crente cair e não chegar lá? Quem é maior do que Deus? Quem é mais fiel do que Deus? Quem é mais amoroso do que Deus? Então, irmãos, temos que pensar, será que o crente perder a salvação é mesmo algo bíblico? Se eu posso pensar na salvação como a minha decisão, eu posso crer hoje e mudar de ideias amanhã. Bom, se calhar o crente podia perder a salvação. Mas se a salvação de Deus é de Deus, e Ele é o Deus que começa a obra e leva até o fim, aquele que justifica também vai glorificar, então a minha salvação está garantida. Não pelo meu esforço de permanecer na salvação, mas por causa do poder do sangue de Jesus. Isso tudo pela graça. Vou terminar com Russell Shedd,
um escritor, o nosso irmão que esteve no Brasil, já está com o senhor, ele tinha uma resposta muito curiosa. Quando alguém perguntava para ele, irmão Russell, o crente pode perder a salvação? Eu gostava muito da resposta dele. Era cômico, mas ao mesmo tempo sério. Ele dizia, irmão, depende do Deus que o salvou. Eu achava isso maravilhoso. Disse, uau, depende. Se o teu Deus é mais fraco do que a tua decisão, se o Deus que te salvou é inferior do que a tua vontade, que pode mudar com o tempo, então provavelmente podes perder a salvação. Mas se o teu Deus é um Deus perfeito, poderoso, aquele que é fiel, começa a obra e a leva até o fim, eu tenho muitas dúvidas que o crente perca a salvação. Amados, que Deus nos abençoe. Que Ele fortaleça a nossa mente. E se lermos a Bíblia, lermos uma doutrina e surgirem dúvidas, vamos com humildade pedir o socorro e ajuda de Deus. Que o Espírito Santo nos esclareça. Mas que no fim disso, nós amemos mais a Deus pelas doutrinas da graça. Louvado seja o nosso Deus. Ele começa a obra e a leva até o fim. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Tu és bom. Obrigado por aquilo que Jesus fez na cruz. Que é o nosso hino, a nossa celebração, a nossa oração seja sempre: Deus, Deus, graça, graça, graça. Jesus, Jesus, Jesus. Que nada saia disso, Pai Santo, para que a nossa salvação seja uma convicção segura em nós. Ajuda-nos, ó Pai Santo. Nós precisamos de Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.